Excelentíssimo Senhor Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, Excelentíssimo Senhor Presidente da Classe de Ciências da Academia de Ciências de Lisboa, Excelentíssima Senhora Secretária-Geral da Academia das Ciências de Lisboa, minha Senhora, prezadíssimos e eminentes confrades, minhas senhoras e meus senhores. Quando me detenho sobre a obra e sobre o muito saber do Sr. António Dias Farinha, um longo rosário de recordações e de arrependimentos também se me depara e se me impõe ao espírito. Recordações do que eu quis saber, arrependimentos do que não consegui chegar a aprender. E não resistirei agora à tentação de mostrar algumas contas desse meu rosário, bem à vista dos meus eminentes confrades, esperando que a sua generosidade me saiba perdoar as confidências. Quando entrei nesta academia, já se tinha iniciado em Portugal o movimento orientado no sentido da inflação dos títulos universitários, de modo que havia mesmo quem dissesse com ironia que os portugueses se achavam apertados por dois grandes agrupamentos, o dos analfabetos e o dos doutores. Era o tempo em que Joaquim Passo de Arcos, na culminância da sua afetada pose, num soberano desdém, costumava corrigir todos aqueles que lhe chamavam doutor, porque, dizia ele, em Portugal sou o único que não é doutor. Não era bem assim. Até mesmo nesta academia, o nosso presidente de então não era doutor. Não era doutor, não era licenciado, não era bacharel. Chamava-se Moisés Ben Sabah Mesalak. Mas não ufanava, não blasonava pelo facto de não ser doutor. Era uma personalidade realmente excepcional. Meu saudoso amigo, meu colega nas lides de ensinar economia e de ensinar história diplomática, um saudoso amigo que eu tenho sempre presente nas minhas gratas recordações. E esse amigo e esse presidente, que era o presidente da economia, da academia, naquela altura, um dia chamou-me a atenção para a circunstância de eu ainda não ter apresentado nenhuma comunicação. E já havia uns meses que era académico correspondente. Bem, tratei de preencher aquela minha falta e tinha dúvidas sobre qual havia de ser o tema. Naquela altura, eu tinha acabado de ler na versão inglesa a Muqaddimah, suponho que se dirá assim, de Ibn Khaldun. E tinha regressado também de uma viagem a Marrocos, onde tinha deparado com aquela maravilhosa cidade de Mazagão. E todas essas circunstâncias avultaram no meu espírito as carências de que eu informava necessariamente
por falta de conhecimentos, por falta de saber. E a falta de conhecimentos, a falta de saber, respeitava precisamente às nossas relações com o mundo islâmico. Bem, isto tinha antecedentes. Tenho de recuar um pouco nestas recordações e nestes meus arrependimentos. Porque no meu tempo de Lisboa, no meu tempo de menino, nesta cidade de Lisboa, de onde sou natural e de onde praticamente sempre vivi, não havia gente de cor. Não havia gente de cor. E de tal modo eram raros, designadamente os africanos, que se dizia por graça em Lisboa que encontrar um homem de cor era um motivo de regozijo, era um motivo de satisfação, dava sorte. O porteiro da casa africana era uma curiosidade da cidade. Era o preto da casa africana, com uma farda impecável, sem uma ruga. E causavam sensação na cidade os landins que, também corretíssimos no seu fardamento, se dirigiam para a exposição colonial do Porto. E eu, caleiro do Liceu do Carmo, como entre os camaradas só havia um africano, pois costumava ser mesmo com esse africano que eu brincava aos soldados de chumbo. Ele gostava e ele também. Mas ao mesmo tempo, tendo conseguido realmente uma globalização, como hoje se diz, com o meu camarada africano, globalização que não era difícil, porque a formação cultural dele era a mesma que a minha, divergíamos um pouco pela cor da epiderme e não seria mais. Mas eu pensava muitas vezes, e sobretudo quando contemplava uns mapas que se achavam nessa altura afixados não apenas em Lisboa, como nem muitas outras cidades, em que, com a epígrafe, Portugal não é um país pequeno, Angola, Moçambique e mais uns domínios menores estavam estampados sobre a Europa, e íamos chegar às profundidades da Moscóvia. Portugal não era um país pequeno. E eu pensava naquilo, mas ficava um tanto ou quanto preocupado, porque eu sabia muito pouco acerca daquele país que afinal não era pequeno, afinal era grande. Eu não sabia nada da África, eu nunca tinha sabido nada nunca tinha estado em África, e na escola de África diziam muito pouco. Mais tarde verifiquei que essa lacuna se projetava. Lembro-me que quando fiz o meu serviço militar, os recrutas nem os nomes das províncias ultramarinas sabiam. E não obstante, era nessa gente que eu encontrava o sentido da existência de Portugal. Eles não sabiam o nome das províncias ultramarinas, mas tinham a consciência, nem era de que Portugal não era um país pequeno, era a consciência de que Portugal era um país grande. Tinha sido e continuaria a ser um país grande. De resto, mesmo naquela altura, já me parecia menos feliz a fórmula Portugal não é um país pequeno, porque era a partir da pequenez, e não havia razão para partir dessa pequenez. Era ainda a consequência, o reflexo do derrotismo característico da geração de 1870, dos vencidos da vida. Ainda era o fumo, digamos, dos vencidos da vida, quando é certo que esses vencidos da vida na juventude já não eram tão vencidos como isso no declinar das suas vidas.
Mas isto apenas para explicar o reconhecimento da minha ignorância e os arrependimentos na medida em que eu também poderia ser de algum modo responsável por essa mesma ignorância. Passou o tempo e o meu desconsolo relativamente à ignorância que era comum relativamente aos aprendizes escolares, que se pretendia viessem a ser mais ou menos sábios, esse desconsolo dissipava-se-me um pouco no contacto com a gente humilde. Tal como acontecia com os recrutas, eles podiam não saber, mas não sabendo eram capazes de sentir. E realmente na vida dos povos é mais importante o sentir do que o saber. Bem, e sem negar as reações de boa vontade que tenham sido tentadas naquele tempo, mas geralmente tímidas, naturalmente condicionadas por circunstâncias que não seriam inteiramente favoráveis, eu cheguei à conclusão de que vivíamos ainda no espírito do século XIX. E vivíamos no espírito do século XIX fundamentalmente por não entendermos que o Mediterrâneo não separa a Europa da África, nem da Ásia, através da costa do Egeu. O Mediterrâneo, pelo contrário, tem o destino de ligar a Europa à África e à Ásia. E quando falamos de civilização europeia, estamos a cometer um erro grave, porque a civilização a que nos referimos é a civilização mediterrânica. Por isso é que Santo Agostinho foi bispo de Cartago, por isso é que o bispo Dom Julião, o visigodo, foi governador da Praça de Ceuta, porque o norte da África era cristão, até à extraordinária expansão islâmica. Expansão islâmica que foi tão rápida porque realmente os islamitas foram sempre muito tolerantes em relação aos povos de um só livro. De um só livro quer dizer, no fundo, de um só Deus, porque se tratava precisamente dos judeus e dos cristãos. E foi isso que tornou possível que a resistência, inclusivamente a resistência cristã aqui no nosso território, não tivesse sido particularmente viva. Ceuta, falei de Ceuta. Pois é, Ceuta está realmente no centro de toda a nossa questão e de todo o interesse que me tem despertado sempre a obra realizada por Dias Farinha. Mas Ceuta, o que é que nos interessa Ceuta? Que mesmo o seu domínio foi perdido por nós em 1641. Bom, não terá sido assim. Ou do ponto de vista jurídico, podemos dizer que se perdeu o domínio de Ceuta em 1668, quando se celebrou o Tratado de Paz. Mas coisas curiosas do destino. Vejam essa belíssima cidade de Ceuta. À primeira vista, fica-se com a ideia de que o domínio português nunca cessou. Sabem porquê? Naturalmente muitos saberão, não pretendo trazer novidades. Fundamentalmente porque as armas que a cidade adotou são as armas portuguesas, porque eram as quinas que estavam nos muros da cidade, nas portas da cidade, de modo que são as armas portuguesas que encontramos em todas as esquinas de todas as ruas daquela extraordinária cidade de Ceuta. E é em Ceuta que Portugal
começa verdadeiramente o seu destino, em 1415. Mas recuemos ainda um pouco mais, para chamar a atenção para a importância de Ceuta. Porque é que os islamitas chegaram à Europa? Porque adquiriram a cidade de Ceuta, tomaram a cidade de Ceuta. E como é que tomaram a cidade de Ceuta? A cidade de Ceuta era inexpugnável, a não ser na base de uma expedição tão bem preparada como a portuguesa de 1415. Simplesmente acontece destas coisas que acontecem às vezes na vida, que o conde Julião, governador da Praça de Ceuta, tinha as suas razões do rei Rodrigo, ou há quem diga que do rei Vitiza, e entregou a praça que lhe estava confiada aos islamitas. Por isso é que os islamitas, sob o comando de Musa, puderam chegar a Guadalete e puderam ocupar toda a península, porque o bispo Dom Opas, o bispo de Sevilha, e os partidários do rei Vitiza, que tinha sido destronado e morto, passaram os seus esquadrões para o lado dos islamitas. São coisas que acontecem. Naturalmente que nem o bispo Dom Opas, nem os partidários de Vitiza pensaram que com aquela sua traição, que lá a traição era, comprometiam o destino de toda a península. Não devem ter pensado nisso. Devem ter pensado que com o auxílio islamita conseguiam apenas uma alteração na política do Império Visigótico. Mas não, foi assim que toda a península esteve 7 anos sob domínio islamita. Que não podemos esquecer esse domínio islamita que está no nosso espírito. Ainda que não esteja na nossa carne, está no nosso espírito. E não se estendeu para além dos Pirineus, porque houve um homem que se chamava Carlos Martel, que quando as tropas islamitas chegaram às alturas de Poitiers, consultou todos os seus capitães, consultou todos os filósofos que iam na mesnada, segundo a expressão dos cronistas franceses. Não sei porque esta expressão de filósofos, que devia abranger necessariamente os teólogos e os juristas, presumo. Consultou-os a todos. Por grande maioria ou por unanimidade, aconselharam-no a que fizesse as pazes com os islamitas, porque os ventos da história eram desfavoráveis aos cristãos. Mas ele ordenou que de madrugada se atacasse o acampamento moro, dizendo: ouvi a todos como era de minha obrigação e decido sozinho conforme é o meu dever. Foi assim que os islamitas não se espalharam pela Europa, mas ainda estiveram longos anos nos nossos territórios, na península, e é com isso que temos de contar. E é com isso que contavam os portugueses quando, em 1415, se lembraram de Ceuta. E se lembraram que Ceuta, com aquela península, com aquele istmo, com aquela montanha, Ceuta é inexpugnável. E daí a longa e custosa preparação para a conquista de Ceuta. E em 1415, chegados a Ceuta, chegamos a esta convicção também de que afirmámos perante o mundo que nós não tínhamos instalações, peso suficiente no território convencionalmente considerado como europeu. Tínhamos que ir mais além. E foi assim que estivemos em Marrocos durante 350 anos. Os nossos cronistas dão grande relevo aos feitos militares que praticámos em Marrocos. E não posso levar a mal os cronistas, porque os cronistas naturalmente tinham interesse em dar relevo
atitudes, a heroicidades, a que correspondiam largas recompensas. Mas os historiadores, às vezes, vão seguindo os cronistas. E, nesse seguimento, chegamos à conclusão que foi na base dos feitos de armas que estivemos 350 anos no norte da África. E que foi na base de feitos de armas também que tivemos 100, 100 e tal estabelecimentos no Índico. Não foi. Foi pelo nosso, passo o termo, o nosso saber viver, a nossa capacidade de conviver. E relativamente a isso damos menos relevo. Mas é uma qualidade nossa que se prende com uma expressão que está muito em uso, mas poucos entendem, que é a globalização. A globalização à escala mundial. A globalização, que era necessária em todos os tempos, é imperiosa nos tempos que passam, em consequência da facilidade de comunicações. Mas há quem fale muito de globalização e só pensa em domínio. Ora, a globalização não pode ser domínio. Só há globalização quando se reconhecem e respeitam as diferenças. Foi esse respeito das diferenças que caracterizou a presença dos portugueses no mundo. E, curiosamente, através de todos os acontecimentos, de todas as vicissitudes, essa capacidade portuguesa mantém-se integralmente. E como é que se dá por essa continuidade da capacidade portuguesa? Através do comportamento dos destacamentos militares que temos espalhados pelo mundo, embora por conta alheia. Porque o comportamento desses destacamentos militares é único à escala mundial. Porque só aqueles soldados, os portugueses, é que sabem manter o melhor contacto com as populações. Além de todas as outras qualidades que serão comuns a outros, a possibilidade de contactar, essa, e a um grande nível, essa continua a ser só nossa. Ora bem, isso leva-me a crer que fizemos muito mal quando deixamos de pensar nas realidades, chamemos-lhes arábicas, chamemos-lhes islâmicas. E isso aconteceu quando Pombal resolveu abandonar Mazagão. Abandonado Mazagão, houve muito tempo, por exemplo, no meu tempo de escolar, quem é que falava de Mazagão? Hoje tem já aparecido muitos trabalhos sobre Mazagão, elucidativos, sobre o drama do abandono de Mazagão. As lágrimas dos cristãos e as lágrimas dos islamitas em razão do abandono daquela praça. Mas abandonada aquela praça, já na segunda metade do século XVIII, convencemos-nos em Portugal de que já não precisávamos da cultura islâmica, já nem precisávamos de saber árabe. E não era assim anteriormente, até porque temos a documentação, até através de uma publicação desta academia, também da segunda metade do século XVIII, segundo a qual havia correspondência frequente entre os reis de Portugal e os notáveis das praças de Marrocos. E essa correspondência não era em português, era em árabe. Apesar da família real portuguesa ser muito culta, independentemente do sexo, contrariamente ao que por vezes se julga, e todos sabiam latim, mas não parece que soubessem árabe, de modo que aquela correspondência em árabe não era da pena do rei. Mas o que havia entre nós sempre era funcionários que, ao serviço da coroa, traduziam a correspondência em árabe
trazida dos notáveis que escreviam em árabe, e escreviam em árabe traduzindo a correspondência que era enviada pelos reis de Portugal. Mas isso perdeu-se e chegamos ao século XVIII, e pois nós até acabámos por esquecer o latim, e naturalmente a cultura do latim tinha ainda para nós maior interesse do que a cultura do árabe. Mas para o entendimento de certos aspectos da vida contemporânea, e insisto, da vida contemporânea do século XXI, havia o maior interesse em desenvolvermos o culto da cultura islâmica, fundamentalmente. Eu não pretendo realmente que no curso secundário passe a haver uma disciplina de árabe, mas o que me parece fundamental é que haja um número suficiente de arabistas para nos facilitarem o contacto com o mundo árabe, com o mundo islâmico, porque esse contacto parece-me fundamental. Felizmente, apesar de tudo, não se perdeu por completo esse contacto e essas preocupações, mas têm sido ténues. Vejo, por exemplo, que em começo do século XIX, Frei João de Sousa, membro desta academia, assim como Frei João de Santo António Moura, trataram de colher os vestígios da língua árabe em Portugal, numa obra publicada em 1830. E já no século XX, David Lopes, o consagrado arabista, sócio muito ilustre desta academia, cujo elogio académico, em termos primorosos, coube a Queiroz Veloso em 1943, publicou, entre muitas outras obras, os seus rudimentos de gramática árabe e depois a sua história de Arzila durante o domínio português e ainda os seus textos de algemia portuguesa. Outras contribuições para a lembrança da língua e da cultura árabes se reuniram no tomo de estudos luso-marroquinos, publicado no ano de 1945, em memória de David Lopes, no qual se contém o ensaio de Joaquim Figania, também membro desta academia, sobre a cultura árabe em Portugal. E em 1958, o meu saudoso amigo e confrade da Academia Portuguesa de História, José Pedro Machado, publicou os seus 2 volumes sobre a influência arábica no vocabulário português. Talvez as obras referidas bastassem como preito de saudade à cultura árabe e à sua influência em Portugal, olhadas como meras curiosidades do passado. Mas há de ser pouco para nos acompanhar numa análise da posição portuguesa em face dos condicionalismos do século XXI. Porquanto, não será por certo curial a excluir liminarmente que possa haver no céu e na terra, como diria Hamlet, mais coisas para além do que se contém na incerta política de Washington, na desorientação europeia e no declinar do Ocidente. Acresce que a aliança luso-britânica, um dos elementos fundamentais da política externa portuguesa, no qual muito confiamos, nem sei se demasiado, desde o século XVII, pode manter relevância formal, mas perdeu para ambas as partes o seu conteúdo próprio. E o grande Tratado do Atlântico Norte, do qual fomos signatários em 1949, tendo-se tornado universal quanto à área geográfica, acaba por justapor-se às garantias que a Carta das Nações Unidas oferece e que, tal como acontecia em relação ao Pacto da Sociedade das Nações, não exclui a necessidade
para os diversos Estados de traçarem uma política externa própria, desde que não seja incompatível com obrigações já assumidas. Assim, sem qualquer precipitação, pelo que respeita a definições ou previsões dessa política, será tempo de analisar a nossa posição à escala mundial, apurando o que poderemos oferecer aos outros e o que, em contrapartida, deles poderemos razoavelmente esperar. Sem esquecer que a geografia, ao menos a física, não muda facilmente e que nas reações dos povos e nos seus interesses, para além dos acidentes e os acessórios que passam, há essências ou pelo menos permanências que essas ficam. Nessa base se nos impõe o conhecimento do Islão e, sobretudo, dos islamitas mais próximos. E para nos interrogarmos sobre o que de bom ou de mau poderemos esperar da nossa vizinhança com o Maghreb ou com o renascimento islâmico da Turquia, sobre as ruínas das reformas laicas de Kemal Atatürk, ou dos islamitas que em África abandonamos, mas talvez se lembrem de nós, para tudo isso convirá a ter presente o passado da nossa convivência com essas gentes, passando por alto quanto nela houve de contingente, de acidental, mas fixando linhas de permanência, mesmo quando não se lhes atribua relevo essencial. A melhor das políticas assenta sempre numa hipótese numa multiplicidade de hipóteses alternativas. E ninguém melhor do que nós estará vocacionado para dialogar com os islamitas, sem cair fatalmente na multiplicidade dos monólogos não conclusivos. Além de sermos nós que podemos invocar junto dos povos árabes, além da secular convivência, além da lealdade de adversários, também a fraternidade de armas, que a convivência sob domínio muçulmano da Península frequentemente conheceu. E em Alcácer Quibir, nos destroços da batalha dita dos 13 imperadores, frente aos despojos mortais do chefe contrário, alinharam com os de Dom Sebastião os restos do seu aliado Moulay Mafamed. Através de muitas incertezas, das muitas incertezas deste século XXI, agora como no passado, eles e nós precisamos de conhecer-nos melhor. E nos tempos que correm, sob a pressão de técnicas e facilidades de comunicação, que não consentindo isolamentos, exigem globalizações, não confundidas com domínios nem com ilusórias igualdades, temos mesmo, eles e nós, de nos conhecermos, de nos aproximarmos e de nos respeitarmos, no apuramento de pendores comuns, como no apuramento de acentuadas disparidades. Não é fácil, mas naturalmente, para que isto seja possível, temos de contar com o esforço a realizar pelos poucos, pelos raros especialistas que podem fundamentalmente cimentar esses mesmos esforços de aproximação. E entre esses raros, raríssimos, tem uma posição de particular relevo o nosso eminente e prezadíssimo confrade, Sr. António Dias Farinha, a quem sobretudo cabe, na atualidade, o pesado encargo de manter viva a chama da cultura árabe em Portugal. São bem conhecidos e apreciados os salientes méritos deste notável investigador, que nos habituou, a nós, seus confrades, e a esta Academia, a beneficiar das valiosas contribuições da sua cultura e da sua inteligência. Recebeu Dias Farinha uma formação adequada para captar, em termos tendencialmente integrais, a universalidade dos conhecimentos humanos. Formou-se em medicina,
pela Faculdade de Lisboa e fez o seu internato no Hospital Escolar de Santa Maria, o que lhe alargou o acesso às ciências que, antes de formulado o princípio da incerteza de Heisenberg, se qualificavam como ciências exatas. Mas, na sua base, se tem desenvolvido entre elas a arte de curar. Foram as ciências ditas humanas que mais atraíram Dias Farinha. Suponho, porém, que o teor dos estudos por ele realizados nessas matérias não foi alheio ao pendor formativo do saber subjacente, aos diagnósticos clínicos e às terapêuticas que se situam no plano daquilo que o homem acrescenta ao inventário da natureza. Ou seja, o que a metodologia do século XIX designava por arte ou por artes, plásticas ou não, em cujo domínio o labor humano se torna criador. Essa passagem da investigação do que é para a criação do que se quer que seja, conheceu-a bem Dias Farinha quando estudou e praticou medicina. E esse conhecimento me pareceu projetar-se na sua obra de historiador. Realmente, o historiador, apurando o que é, o que está nos documentos, nos diversos meios de prova, também há de ser criador, acrescentando ao que é, não as fantasias da sua imaginação e das suas preferências, que negariam a própria probidade, mas sim críticas, interpretações, seleções e até rejeições, que acrescentará com razoável objetividade ao que é, ao que está, ao que apurou. Goza mesmo o historiador de liberdades que não são concedidas ao físico, a quem estará vedado arguir a falsidade da natureza, porque o ser, o estar, que o historiador recolhe, ainda corresponde a criações humanas, com todas as suas debilidades, com todas as suas falhas. A adição do ser, do estar e do acrescentar, da ciência e da arte, cabe ao clínico como ao historiador. E porque essa adição se me afigura exemplar na obra de Dias Farinha, recordei a conjugação dos seus estudos, admitindo uma possível conexão. A personalidade, os trabalhos, a obra de Dias Farinha são bem conhecidos. Os serviços prestados à Faculdade de Letras também. A esta Academia igualmente, com o seu secretário-geral, mas também em variadíssimas outras tarefas e comissões. Mesmo assim, chamarei a atenção para um ou outro ponto da sua biografia. Poucos. Eu não sei se a passagem pelo Liceu de Beja não me terá preparado este distintíssimo arabista, pela riqueza daquele baixo Alentejo, pelo que respeita às reminiscências mozárabes. Depois, claro está, Dias Farinha despertou as suas curiosidades da juventude, talvez nascidas aí, pelos seus mestres, porque foi aluno de Joaquim Figganier e de Garcia Domingos, e isso terá contribuído para a sua preparação de arabista. Depois frequentou as mais reputadas escolas de línguas orientais, entre as quais a de Paris, que em 1968 lhe concedeu os louros correspondentes ao seu talento e à sua aplicação. Dias Farinha correu o mundo dos arquivos e das bibliotecas, frequentou cursos de sérias, foi leitor de português na Universidade Católica de Paris, cidade cuja feição cultural muito marcou a sua formação e a sua obra.
Depois distinguiu-se como professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade Nova e, finalmente, da Faculdade de Letras de Lisboa, onde são primorosos os seus cursos de árabe e de História dos Descobrimentos e de Expansão Portuguesa. A maior parte da obra de Dias Farinha é de feição escolar, universitária, mas a par dela encontram-se as suas comunicações nesta academia, na Academia Portuguesa de História, os seus artigos na Enciclopédia Verbo e em muitas outras publicações. Quer dizer, eu não tenho, felizmente não tenho, que fazer aqui um relato do que tem sido a obra de António Dias Farinha, mas tenho que recordá-la e manifestar por ela a minha maior admiração e o meu maior respeito. Com consagrado arabista, tem Dias Farinha exercido as funções de diretor do Instituto de Estudos Árabes e Islâmicos David Lopes, da Faculdade de Letras de Lisboa, sendo também membro da direção de l'Encyclopédie de l'Islam, publicada em Leiden com o patrocínio da União Académica Internacional. Com a objetividade de historiadores do nível de Dias Farinha, se aprende que o passado não é, não foi, não pode ser necessariamente bom nem necessariamente mau, refletindo sempre e apenas a imagem da própria natureza humana com todas as suas imperfeições. E assim, na base dessa imagem, nós podemos extrair a ideia da nossa missão e a linha do nosso destino. Depois de ter ouvido com todo o interesse o elogio académico precedente, não poderia deixar de referir o significado que tem para mim a memória de Alberto Iria. Um modelo de investigação incansável, inexcedível, também na sua natural simpatia, cuja personalidade e cuja obra Dias Farinha evocou em termos de extrema elegância e de assinalável justiça. Esta academia ficou a dever muito a Alberto Iria, seu antigo secretário-geral, e eu, como amigo, também fiquei a dever-lhe muito. Insistirei ainda agora numa referência ao interesse para a Academia das Ciências de Lisboa das diligentes investigações por ele realizadas 20 anos atrás sobre direitos e elementos patrimoniais que cabem a esta instituição e talvez andem esquecidos. E como vejo nesta sala membros da família de Alberto Iria, não quero deixar de, com os meus melhores cumprimentos, não quero deixar de uma marca muito pessoal. Alberto Iria foi um querido amigo. E um querido amigo que teve uma debilidade, teve um erro. Os grandes homens também os cometem. Convenceu-se de que eu podia vir a ser um historiador. E daí me tem resultado alguns encargos suplementares, mas nem por isso fiquei menos grato à memória carinhosa de Alberto Iria. Ainda devo a António Dias Farinha uma palavra muito sentida, afetuosa, de cordial saudação. E agora que a digo, depois de a ter proferido, terei de acrescentar um pedido, o de que, com a brevidade possível, brinde esta academia, brinde os seus confrades, que tanto o prezam, oferecendo-lhes um pouco do seu muito saber, pelo que respeita, sobretudo, às perspectivas atuais das relações luso-árabes e da possível solidez da ponte cultural globalizante que nos aproxima do Magrebe. É a pecha velha de académicos serem cobiçosos de saber. E por mim, já confesso ser, ou ter sido useiro e vezeiro em atrevimentos que pretendo qualificar de cristãos. E porque neste caso, nem peço só para mim, mas para todos os confrades e, afinal, para a cultura portuguesa,
desde já conto com benevolente absolvição. Não resisto a um pequeno acrescentamento. Na base desta confusão de títulos, recordo-me o título mais prezado pela gente do mundo islâmico, que foi o título que atribuíram, que concederam ao guerreiro contrário que mais respeitavam, que foi, como sabem, Rodrigo Dias de Vivar, pois foi designado por eles por Cid, que corresponde à expressão árabe Sidi, ou seja, senhor. Senhor António Dias Farinha, não se esqueça de nós. Muito obrigado. Obrigado. Bom, depois destas intervenções, todas elas recheadas de apelos à continuidade académica no melhor sentido da palavra, eu declaro encerrada a sessão.